paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Estamos juntas aqui hoje para um especial de Dia das Mães. Eu sou a Bruna e essa é a Dona Eugênia. Dona Eugênia vai compartilhar um pouco com a gente hoje da história da vida dela e sobre as experiências da maternidade. Pode ser, Dona Eugênia? Pode. Conta um pouquinho pra gente, então, do seu casamento, como foi a chegada dos filhos. Bom, quando eu tive meu primeiro filho, eu estava lá no hospital, foi na véspera do feriado, 6 de setembro, e eu era muito miudinha, né? E até eu levei os bob e prendi o cabelo. Aí o médico chegou para fazer a visita de manhã, falou assim para mim: Você já fez 12 anos? Eu me surpreendi, porque já ia fazer 18. Aí eu falei, que 12 anos, já faz tempo que eu fiz. Aí ele deu risada. Depois que ele foi embora, eu fui na janela para ver passar o desfile de 7 de setembro. Ver como a gente naquela época era ingênua. Hoje não, as meninas de 12 anos já têm, sabe mais do que eu, que estou com 78. E a minha ansiedade maior era chegar em casa para lavar fraldas, porque eu nunca tinha tido essa atividade. Sabe? Eu era mais velha, mas os meus irmãos era sequência mínima assim entre uns e outros, e eu não cheguei a ver fralda de ninguém. Então, mas foi tudo bem, graças a Deus. Aí passou um tempo, teve o segundo filho, aí já estava um pouquinho mais esperta, né? Aí depois tive a terceira, que foi a Cláudia, que está comigo hoje. Ela é a fiel escudeira que eu falo, né? Porque ela mora comigo, a gente de vez em quando tem umas rosquinhas, mas de mãe e filha que não leva a lugar nenhum. Gosto, me sinto bem com ela, vamos ao mercado juntas, ela vai comigo às consultas médicas, tudo que eu preciso acontece junto com ela, né? E o meu neto, que mora na parte de cima da minha casa, meu único neto, que é filho da Cláudia, né, a Rafael, que me deu um bisneto, que foi um presente maravilhoso que Deus me proporcionou, porque me trouxe a alegria que eu já tinha esquecido. Chegada dos netos traz alegria, né, Dona Eugênia? Muita, sabe? Você. Não é que você esquece, você ameniza a situação, né? Sim, Vou viver enquanto o Senhor me permite, na graça dele. Sou feliz por estar sempre com ele não só no coração, mas na mente. A todo momento dou graças a Deus por estar aqui, por ele permitir mais um dia de vida. Amo demais vir até a igreja para louvá-lo. Chego aqui, eu me sinto tão leve, vou embora tão feliz. Parece que eu tiro um peso das costas. Me tornei mais compreensiva com referência ao erro dos outros. A gente não tem o direito de julgar. Se não podemos fazer nada, pelo menos não devemos criticar. E aceitar as pessoas do jeito que elas são, né? Se pudermos fazer algo, sim. Se não pudermos, vamos ver se alguém pode, né? sim. Cooperar, seja lá com uma palavra, falar para ele, para a pessoa, olha, não, Jesus não é remédio para você procurar só na hora da dor. Você tem que procurar antes, para você estar com ele, para que você evite ter a dor. É verdade. Porque quem está com Deus tá pisando em solo firme, não está aí sem caminho. Está indo para um caminho certo, né? Sim. Para futuramente, quando ele vier buscar a sua igreja, estejamos todos juntos lá com ele no paraíso. Dona Eugênia, vem cá, conta pra gente quais as experiências mais gratificantes que a senhora teve como mãe. Olha, eu tive experiência com formatura de filho, né? Formatura de filho, casamento de filho, que meu filho mais velho e a minha filha mais nova casaram-se no mesmo dia. No mesmo No dia, mesmo dia. emoção em dobro, haja coração. Foi muito maravilhoso, sabe? Não, viveram juntos, cada um com seu par, do tempo que acho que
era propósito de Deus, não vou dizer que sim ou que não, porque quem sou eu para falar alguma coisa, né? Sim. Mas o meu filho se divorciou, não deixou filho, inclusive ele está desaparecido já faz 10 anos, não sei por onde anda, o que aconteceu. E a minha filha se divorciou quando ela tinha o filho dela já com 13 para 14 anos. Mas conseguiu se reerguer na vida, né? Assim, trabalha, ela faz alguns doces e salgados para vender, quando aparece o serviço de freelancer, ela também ela vai, porque ela é técnico têxtil, né? Química, né? Então, como mãe, eu acho que eu fiz a minha parte. Se alguma coisa não deu muito certo, não foi por negligência, não. Eu fiz o que pude e faço até hoje, se precisar, não só para os meus, para minha filha que está comigo, para o meu neto, para o meu bisneto, e para os meus outros também, é só precisar. Eu tenho meu irmão, que eu tenho um irmão, né? Que tem os filhos dele também. Quando eu posso dar uma ajuda, um empurrãozinho, eu dou um empurrãozinho, né? Tem a minha sobrinha mais velha, a filha dele, parece demais com a minha mãe, sabe? É só olhar a foto da Andréia, eu vejo a minha mãe, né? E minha mãe também, coitada, foi uma pessoa muito trabalhadora, batalhadora, foi muito mãe. Meu pai também. Eu. E a vida continua. É isso Eu, mesmo. graças a Deus, consegui chegar mais perto de Deus, né? Demorei, mas cheguei, porque ele sabia a hora que eu ia chegar. Não foi? Não precisou que alguém me empurrasse. Ele me puxou, me trouxe, né? Eu espero que ele continue. Que ele continue, não, que eu continue com ele, porque eu sei que ele está comigo, né? Uhum. E o caminho é esse. Dona Eugênia, agora conta para mim o seu maior aprendizado como mãe e um conselho que a senhora deixa para as mães mais novas, assim como eu. Eu tô mãe bem fresquinha agora, tô com uma bebezinha de Olha, 10 meses. eu acho que eu não vou fazer apologia a métodos ou não métodos, sabe? Mas eu acho que ultimamente as meninas estão sendo mãe sem nem saber o que estão fazendo. Eu acho que elas deviam ter mais um conhecimento da vida, né? Saber como, não só saber como cuidar de um bebê, porque cuidar do bebê, nasceu o bebê, nasce uma mãe, né? A mãe acaba aprendendo a cuidar. Mas você sabia que ser mãe não é só pôr no mundo, a gente tem que dar amor, carinho, não só arroz e feijão. É Né? Tem verdade, que dar amor, carinho, ajudar nos estudos, compartilhar as boas coisas, orientar para que não se desencaminhe. Porque fala assim, eu cuido do meu filho, você cuida como? Ah, dou banho, dou comida, tá lá. Não, não é bem assim, tem que ter carinho. Tudo tem que ser feito, não pode ser feito por obrigação. é A verdade, gente tem que ter a fraternidade para os nossos e para os filhos dos outros também. é Porque verdade, se a gente não tiver essa fraternidade, não adianta você só pôr no mundo. é Pôr no verdade. mundo é consequência, né? É consequência lógica. Apesar que tem muitas que não conseguem ter filhos e outras que têm muitos e não dão conta. É Tem verdade, mães e mulher que dão à luz. É diferente, né? é verdade, Ser mãe é muito bom, sabe? Desde que a gente queira, goste e cumpra o papel de mãe. Porque uma vez eu vi quando eu ia na igreja católica, eu vi uma Semana Santa e eu vi o sofrimento de Jesus e eu pensava, meu Deus, como a Maria sofreu. E eu passei por isso. Não, é lógico que não estou comparando meu filho com Jesus, não é isso. Mas eu perdi um filho assim, né? Esse outro eu não sei se está vivo ou morto, onde está. Mas teve um que faleceu. É muito triste. É uma dor pior do que a dor do parto, porque eu nunca tive dor do parto. Meus filhos nasceram assim, parece que Deus foi lá e falou, vem, sabe? uhum. E trouxe um, e trouxe o outro, e trouxe o outro. Então, eu
Acho que ser mãe é muito bom, porque é gratificante, sabe? Você, mesmo que a pessoa tenha, como dizem que tem a tal dor lá, mas quando nasce a pessoa esquece, porque foi só aquele instante, depois é só alegria. Lógico que tem trabalho, tem doencinhas da infância, mas a gente vai, né? E como eu falei do meu marido, né, que faleceu, ele, antes de eu começar a trabalhar fora de casa, né, fiz a inscrição no estado e fiz a prova, tudo sem falar para ele. Quando eu soube o resultado, né, aí fui lá, fiz o exame médico e tinha que assumir. Aí que eu falei, ele falou assim para mim, por que você não me falou? Eu falei, falei para evitar que a gente discutisse à toa, né? Não, mas de repente eu até faria. Aí fui trabalhar, né? Fui assumir lá o cargo, lá no Rafo, Giovanni Batista Rafo. E ao chegar lá, eu tinha 39 anos, a perguntar onde você trabalhava. Eu falava, olha, fora não. Fora só foi quando eu era menor, pouca coisa. E eu trabalhava, costurava em casa, né? Mas diz que a vida começa aos 40. Eu estou com 39, né? Vou começar. E dito e feito, Deus tinha um propósito, porque no dia que eu fiz, no dia 27 de outubro de 86, eu fiz 40, no dia 30, um ano de trabalho, no dia 31, ele faleceu. Nossa. Os filhos já estavam grandes? A Cláudia, já, a mais nova, estava com 19 anos já. E ele tinha 41 anos. Eu fiz 40 e ele tinha 41. E eu não sabia por quê, mas olha, foi um jeito de continuar a sobrevivência, porque eu trabalhei 33 anos no estado, 33 anos e 10 meses, me aposentei, tem aí a minha merrequinha, né? Não é lá essas coisas, né? Mas, sabe, funcionário do estado já viu, Aí né? a senhora foi retomar a vida, né, dona Porque Eugênia? eu não sabia, eu nunca tinha pego dinheiro para pagar conta de água, de luz, telefone, nada disso. Só me dá aqui que eu vou no mercado, me dá que eu vou na feira. E ele, olha, um ano eu trabalhando, ele nunca soube quanto eu ganhava, nunca perguntou e nunca viu um olerite meu, porque tem maridos que querem prestação de contas. Daí ele nunca fez isso, porque ele estava acostumado a fazer tudo, né? Sim. Então eu fazia o que eu queria com a minha merrequinha. Mas até a senhora começar o seu trabalho, ele estava ali cuidando de tudo, né? Graças a Deus, eu era muito esforçado. Ele teve uma infância não muito boa, porque os pais se separaram e tal, e ele acabou morando sozinho com a irmã, que era 5 anos mais velha que ele, né? Só 5 ou 6 anos. Então ele tinha muito apego a ter uma família, por isso que ele queria deixar a gente com uma casa, tudo. Sim. Fazia o possível, sabe? Era muito esforçado. Mas feliz das mulheres, dona Eugênia, que como a senhora conseguiu dedicar o tempo integral para os seus filhos. Graças a Deus, né? eu costurei muito em casa, mas os filhos em casa. Pertinho dos filhos, junto. né? E não tinha máquina de lavar não, minha filha. Era lá no tanque, tinha que ir lá e fazer almoço e fazer janta. Eu tenho uma panela desse tamanho que eu fazia 1 quilo de arroz por dia. Nossa! Fazia 1 quilo de arroz. E graças a Deus nunca faltou nada. Meu marido fumava 2 maços de Minister por dia. Era o vício que ele tinha. Mas não deixava de comprar uma mistura para comprar cigarro, não. E não deixava de comprar um calçado para o filho para comprar para ele também, né? Ele podia estar no pior, mas o filho tinha que ter. Tinha o do filho lá. Não é me sentindo assim, melhor nem pior que ninguém. Não é um orgulho, mas é um prazer. Meus filhos nunca precisaram ir para a escola de chinelinho, não. Sempre tinha sapatinho. Podia ser só um par, mas tinha sapatinho. Dona Eugênia, agora conta pra mim, como a maternidade te fez enxergar a vida de forma diferente e te aproximar de Deus? Como a maternidade te aproximou de Deus? Olha, do meu modo, que não era o de hoje,
a gente se aproxima porque a gente tem, quando você tem filhos, você prioriza, né? Então você prefere, ó Senhor, cuida do meu filho. Não faz mal que vai doer a minha barriga, vai doer a minha perna, mas não deixa ele sentir dor. Faça o possível, Senhor, para que ande no caminho certo, né? Porque não é porque eu não era evangélica que eu não pedia para Deus, sempre pedi. E, querendo ou não, a gente sente, né? A gente sente a presença de Deus na vida da gente, porque diante de tantas coisas que acontecem, né? A gente sente. Então, eu me sinto valorizada, assim, nesse sentido, que Deus sempre me fez coisas boas, sempre me teve em suas mãos. E eu falo, a gente é a marionete. Ele está lá e faz assim, ó, você caminha para cá, você caminha para lá. Tem hora que você sorri, tem hora que você chora. Às vezes a gente está chorando e começa a rir, porque a gente fala, não, eu agradeço, Senhor. Todo dia eu levanto, a hora que eu levanto, antes de tudo eu tenho que pegar um colírio nas vistas, porque eu tenho glaucoma, né? Mas antes de tudo eu vou lá na porta, abro a porta e agradeço. Senhor, obrigada por permitir que mais um dia eu abra os olhos e me erga daquela cama. Obrigado, Senhor. Aí que eu volto, vou aferir a minha pressão, né? Aferir a pressão, vejo se eu vou tomar o remédio, pigo o colírio. Aí que eu vou pro banheiro, cuidar da higiene para depois tomar um café. E me sinto tão bem, menina, sabe? Olha, o negócio tá feio. Amanhã tá melhor, né? Ai, tá tão caro as coisas, mas amanhã a gente vai conseguir. Ele nunca desamparou. É assim que a gente vai vivendo. É verdade. Mas com a consciência tranquila, né? E com fé que ele põe tudo no lugar. A gente às vezes fica meio assim, desesperada. Não vamos desesperar não, porque ele sabe de quem é, a gente sabe de quem é filho. É Meu pai não verdade. abandona filho, né? É Pai não verdade. abandona. Dona Eugênia, para a gente encerrar, eu queria saber se em algum momento da vida da senhora, a senhora recebeu um conselho assim importantíssimo que foi essencial para a sua vida como mulher, esposa e mãe, que a senhora gostaria de compartilhar aqui com a gente. Olha, eu conselho assim, eu não vou dizer para você que eu recebi, porque eu não me lembro. Mas a gente vê exemplos, né? Eu vi exemplo da minha avó com meu avô, exemplo da minha mãe com meu pai, e os dois lutando, sabe? Lutando muito. Então, a gente vê esses exemplos, a gente procura esquecer o que a gente viu de errado, porque tem outras coisas erradas, né, pessoas? E outra coisa, a gente tem que entender que a gente não casa para separar. A gente Ótimo casa, conselho. principalmente quando casa, porque amor. Eu não sei definir o que é amor, assim, sabe? Eu sei, porque eu casei porque eu gostava dele. Eu não vou falar amor, eu não sei se tá a diferença de amor para gostar. Eu gostava, ele gostava, ficamos dois gostosos. E uma lembrança que eu tenho, assim, de quando eu namorava, é que quando ele trabalhava de cobrador, né? Então ele trabalhava em 2 horários, de manhã até acho que era de almoço, depois da tarde até a noite. Quando ele parava de trabalhar 8h30, 9 horas da noite, ele passava lá em casa, ele morava no Tatuapé, e eu na Penha. Me levava um bombom ouro branco. Esse bombom ouro branco, minha filha, não sai da minha vida. Deixou lembrança. Esse bombom ouro branco aí é demais. Mas a senhora falou uma coisa muito importante agora, dona Eugênia, que o melhor e maior conselho que a gente deixa para alguém não é aquele que a gente fala, faça assim. O melhor e maior aconselhamento, ensinamento é o que a gente vive. É Né? verdade. A gente vê e quer fazer igual e verdade. deseja fazer igual. E a gente também guarda aquelas coisas que nós não queremos para nossa vida. Poxa, isso aqui não é legal, não vou fazer. Isso deixa para lá, porque não vale a pena. Porque também vi pessoas eu tive uma tia que depois de mais de 20 anos se desquitou, separou.
era criança na época, não entendia essas coisas, que na minha época a gente não participava de conversa de adulto, né? Agora, eu nunca tive essa ideia, porque um dia falaram para mim que você nunca traiu seu marido. Eu falei, não, por que eu ia trair meu marido? Nunca traí. Agora, não vou dizer para você que depois que eu fiquei viúva, que eu fiquei santa, não. Não vou falar isso, seria por Deus também. Eu não fiquei, não. Falei para ela, eu ia para os bailes. Dançava mesmo, mas nunca deixei ninguém ser dono de mim. Vou pagar nunca, não bebo, não fumo, nem nada. Não é porque eu ia no baile que eu ia ter que beber mais. Tinha colegas que faziam isso, mas eu nunca fiz. Eu tinha meus filhos. Se eu caísse na gandaia, se fosse, como que eu ia falar para eles não cair na gandaia? Né? Eu ia para me distrair. Ia distrair, ia voltar para casa, segunda-feira trabalhar. Lembrava do exemplo que tinha que dar, né? Tem que ter. A gente tem que ter um pouco de bom senso. É, O isso bom mesmo. senso tem que prevalecer. Né? Não importa se é para os filhos da gente ou para os filhos do vizinho, para a filha do vizinho. Eu trabalhei muito tempo na escola, até hoje eu tenho amigos pais e amigos ex-alunos. Uns que ainda me chamam de tia, os pais me chamam de tia também, quando eu me encontro na rua. Só na minha escola eu fiquei quase 21 anos. Uhum. Eu estudava junto com o meu neto, me chama de vó, veio na casa do meu neto. Oi, vó, é tão bonito, eu gosto tanto, me sinto tão bem. Tá certo, então, dona E Eugênia. olha, eu espero que todas as mães sintam o prazer de ser mãe, não só de pôr um filho no mundo. Porque Maria pôs o filho no mundo que nos deu a vida eterna. Oh, Senhor Jesus, graças a Deus. Dona Eugênia, muito obrigada por compartilhar com a gente um pouquinho da sua história, viu? Eu que agradeço. Eu gosto de contar a minha história, porque acho que vale a pena. Vale a pena, Vale a edifica, pena. né? Deixa o Edifica. bom exemplo para outras A gente mulheres. sente bem expondo o que a gente sente, né? Por que as pessoas só querem contar as mazelas, né? Tem que contar o que é bom também, né? É verdade.